Muito bem, mais uma vez, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Retomaremos então as atividades, conduzindo agora o quarto painel. Sejam todos bem-vindos para esse início de tarde. Esperamos que todos estejam bem para retomarmos as atividades. O primeiro painel desta tarde tem como tema Sinistro e retomada de obras, procedimentos práticos para o STEPIN e experiência internacional. Bem, para moderar então as atividades deste painel, nós convidamos novamente para que venha ao palco, por favor, o senhor Rafael Bertramello, por favor, diretor de subscrição da Chubb Seguros. E agora eu quero convidar os debatedores para que o acompanhem também no palco. Por favor, o senhor Rogério Jacobsen, especialista em gerenciamento de risco da Tóquio Marine Seguradora. Quero convidar também o senhor Cássio Amaral, sócio da Machado Meyer Sandax e Opsi Advogados. E também cumprimentar e desejar bem-vindo o senhor Caio Felipe Caminha Albuquerque, procurador do Estado do Mato Grosso, queira também tomar o seu lugar no palco. E também a debatedora, a senhora Márcia Sicarelli, sócia da Demarest Advogados. Bem-vindos, senhores. Sejam todos bem-vindos para este painel. Rafael, mais uma vez, a palavra para moderar os trabalhos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vamos tentar fazer um painel bastante dinâmico aqui, para ninguém ficar com sono após o almoço. Obrigado, agradeço a presença dos nossos painelistas, Cássio, Caio, Márcia e Rogério. O tema aqui é super interessante, porque nós vamos entrar mais no detalhe da efetiva retomada do contrato. O que acontece quando chegamos ao ponto de o contrato ser descumprido, haver inadimplemento, quais são os próximos passos nessa jornada até que o contrato seja realmente retomado ou não pela seguradora, quais são as variáveis, quais são as informações que serão analisadas pela seguradora nesse momento e quais são também os riscos e os benefícios, tanto para o segurado, para a seguradora, e também aqui vamos olhar a posição do tomador nesse tipo de contrato. Mas antes, eu acho que vale, e eu queria começar fazendo uma pergunta para você, Márcia, vale analisar um pouco do aspecto regulatório. A gente falou muito desde o primeiro painel da Circular 662, da Resolução CNSP 407, e eu entendo que também houve mudanças nesse cenário em relação à expectativa e à caracterização do sinistro, independentemente de lei de licitação. Antes de entrar ainda em lei de licitação, não é? Se você puder comentar um pouquinho, trazer essa sua visão, seria interessante aqui como ponto de partida. Obrigada, Rafael. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente o convite da FinSeg, parabenizo a FinSeg e todas as seguradoras por fazer um trabalho tão importante, né, de diálogo com o poder público, onde ainda existem tantas dúvidas. Então, parabéns de verdade por essa iniciativa. E para falar dessa questão inicial, né, quando a gente pensa na 662, no seguro-garantia, ela trouxe uma série de alterações, que a gente já falou, de subscrição, de clausulado, e com relação a sinistro, 5 pontos que eu vou falar muito rapidamente. Alterações contratuais, expectativa de sinistro, pagamento de indenização e encontro de contas. Esses são 5 pontos essenciais que a 662 traz de alteração. A primeira questão, quando a gente pensa em alterações contratuais, o segurado, e nesse caso a gente está falando da administração pública, ele tem sempre o dever de informar de alterações, ou seja, aditivos do contrato, porque o contrato é justamente o objeto segurado nesse caso. Então, sempre que tivermos uma alteração contratual, ele é o centro, ela é o objeto da apólice de seguro-garantia, ela tem que ser informada à seguradora. A questão é que antes, dentro da nossa resolução anterior, isso poderia gerar uma perda de direito à indenização, ainda que ela não tivesse relacionada, por exemplo, ao sinistro. Dentro da nova resolução, a gente só tem uma discussão de perda do direito à indenização se a gente tiver efetivamente uma vinculação com o objeto do sinistro, ou seja, houve uma falha do segurado em não informar o aditivo, ou se houver um silêncio de má-fé. Quando a gente fala da administração pública, eu entendo que isso pode ser mais difícil pela própria formalidade contratual. Na administração privada, isso ocorre com frequência. Mas mostra para a administração pública a importância desse contato com a seguradora. O segundo ponto é a expectativa do sinistro.
Quando que se caracteriza a expectativa do sinistro? Na administração pública, a gente vai estar falando necessariamente do processo administrativo. Então, na hora em que eu tenho uma discussão sobre os marcos contratuais, né, quando eu deixo de ter cumprimento dos marcos contratuais, eu tenho um início de discussão da expectativa de sinistro. Eu começo a ter problemas de atraso, de entregas de obra, e com isso, neste momento, eu posso ter uma obrigação na pólice também, e sempre vai acontecer, que é o momento de você avisar a seguradora. Instaurei um processo administrativo em função desse inadimplemento. E daí eu tenho um terceiro momento, caracterização do inadimplemento. Este é o sinistro. Então, a hora em que eu tenho efetivamente o inadimplemento daquele tomador, daquele contratado na obra, e daí vai vir toda a nossa discussão hoje de como é que, caracterizado o sinistro, a gente tem a discussão de step-in. E daí a quarta discussão, que é a alteração, é a possibilidade de pagamento de indenização, então, pagamento do valor do sobrecusto, ou do limite máximo de garantia, quando a gente vai falando de step-in, ou a execução do objeto contratado, né? Então, apesar de sempre ter existido no seguro-garantia a possibilidade de execução do objeto contratado, agora a gente tem efetivamente, por força da 662 e da lei de licitações, a possibilidade de retomada, onde a própria seguradora vai efetivamente exercer essa possibilidade. E o último ponto, muito rápido, é da possibilidade de encontro de contas, e efetivamente, mesmo após o pagamento da indenização, eu ainda ter algum saldo em favor que o segurado recebeu a maior e que ele pode ter que devolver à seguradora. Eu não vou nem entrar nessa discussão, que ela já é um pouco mais complexa, mas são esses os pontos centrais, Rafael. Legal, muito bom, muito bom. E eu estou pensando aqui já no procedimento, a gente começando os procedimentos para a realização do step-in. Eu queria te ouvir um pouco, Cássio. Quais procedimentos você visualiza até a efetiva decisão da seguradora, pensando numa linha do tempo aqui, entre retomar efetivamente a obra e concluí-la, ou decidir pelo pagamento do LMG, do limite máximo de garantia? Se puder traçar o que você enxerga de timeline. Muito obrigado, Rafa. Obrigado a FinSeg pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Bem, a gente já fizemos um trabalho, inclusive com a FENABE, a gente pensou muito sobre esse ITER, né, Rafa? De quando se configura, como a Márcia falou, quando se configura o sinistro, e qual o momento em que a seguradora toma a decisão, quais são os steps. Bem, a seguradora é interveniente anuente do contrato, então a gente espera que a seguradora tenha um papel mais proativo, mais ativo na gestão do contrato principal, né? Não só na gestão da pólice. E a 662 dá uma prevalência ao contrato principal vis-à-vis o que está disposto na pólice, né? Então, a seguradora tem que delimitar muito bem o risco na pólice. Então, a seguradora ela deve acompanhar, monitorar, obviamente, a obra, e ela tem que ter uma atitude proativa e não esperar necessariamente a instauração de procedimento administrativo e a expectativa de sinistro para tomar algumas medidas. Uma das medidas que eu acho que deveria a seguradora, que está à mão da seguradora, é por que não, e aí talvez seja uma despesa de salvamento e contenção, que a seguradora eventualmente financiar o tomador que está lá dentro, ou trazer algum approach operacional, recursos operacionais, técnicos ou financeiros para ajudar o tomador a continuar a obra, porque é um desastre a desmobilização e a mobilização. E esse valor que a seguradora está desembolsando é uma despesa de salvamento e contenção. Eu estou impedindo que aconteça o sinistro. Então, esse é um primeiro momento importante que a seguradora pode e deve interagir. Na instauração do procedimento administrativo, a seguradora interveniente anuente ela tem que ter um papel muito mais importante, não digo como parte, mas como alguém interessado no procedimento administrativo, né? Às vezes, os segurados têm que ter essa preocupação, né? Às vezes, a seguradora sofreu muito até para ter acesso a documentos. Teve que esperar os 30 dias da lei de acesso à informação para ter acesso a documentos, e talvez isso não seja... agora, a seguradora ela é interveniente anuente no contrato, ela tem que ter um papel ativo na expectativa de sinistro. Nesse momento, a seguradora tem que estar em loco e ter, com pessoas como o Rogério, pessoas que conhecem de engenharia, para fazer o survey da obra e verificar se aquela obra ela merece ser retomada caso tenha o default. A seguradora vai fazer uma análise de custo-benefício. Eu vou pagar 100% se der um sinistro, que é justamente o inadimplemento absoluto, rescisão do contrato,
ou eu vou bancar isso e vou prestar de forma in natura, como se chama, né? E a seguradora tem que olhar, dentre outras coisas, além da questão técnica de retomada, às vezes é um impedimento ambiental, não tem como entrar na obra, né? Mas ela vai olhar outras coisas, dentre elas a sucessão. Esse é um problema que não está resolvido na lei de licitações. É um grande obstáculo, a gente conversou muito com o parlamento à época, né, Roque e João, e, infelizmente isso não veio na lei. Quem atuou aqui com Minha Casa Minha Vida sofreu as consequências, né, de ter que pagar boleto de prestador de serviço, de ter que pagar multa de PROCON, né, do passado, e isso esgota a pólice e a seguradora não cumpre o seu papel, que é terminar o projeto. Então, a seguradora vai fazer análise também, um assessment jurídico, para ver se vale a pena ela entrar de peito aberto, né, nesse cenário e ter que arcar com o histórico trabalhista, previdenciário, ambiental, todo esse passivo. Então, a sucessão é algo que pode impedir o step-in. E a seguradora vai fazer essa análise. E ela tem que fazer rápido. Depois disso, já na iminência do trânsito em julgado, do procedimento administrativo, rescisão do contrato público, a seguradora, antes disso, tem que entrar numa estrutura de negociação com a administração pública para o takeover agreement, o contrato de retomada, porque o contrato não é mais aquele. Apesar da lei falar sobre rogação, mas aquele contrato que vai ser rescindido não existe mais com o antigo contratado. O contrato é novo. Como funciona nos Estados Unidos, que é o berço, o contrato de takeover agreement é um contrato negociado com a administração pública, porque vai ter uma nova matriz de risco, né? Vai ter ali um novo orçamento, vai ter ali um novo projeto executivo. E é essa discussão que vocês segurados vão ter que ter em alto nível com as seguradoras para poder modelar um contrato, que não é mais um contrato público, é um contrato privado, que é a seguradora que vai fazer a gestão, a gente vai falar um pouco mais sobre o step-in, para que a seguradora cumpra seu papel relevantíssimo de terminar o projeto. Então, esses aí são, na verdade, em grandes linhas, as variáveis que a seguradora vai acessar para poder pagar os 30%, o custo caro, e não é o que o Estado precisa. O Estado não precisa de 30%. O Estado precisa, o performance bond foi criado para a seguradora impulsionar, não necessariamente fazendo step-in, o procurador falou muito bem, o cumprimento do contrato in natura. A gente quer ponte, a gente quer estrada, a gente não quer, né, algum recurso no tesouro que vai ser perdido no meio do caminho. É isso, Rafa. Excelente, excelente introdução. Eu vou combinar deixar as perguntas mais difíceis para o Rogério, que é o engenheiro do grupo. E aí, Rogério, pensando nessa decisão da seguradora pelo step-in, que é o momento em que a seguradora provavelmente vai ter que fazer conta, entender todos os riscos envolvidos com a retomada. Do seu ponto, do ponto de vista técnico de engenharia, como decidir pelo step-in? Bom, bacana, Rafael. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Acho muito bacana. Eu tenho que confessar que eu sou novo no setor de seguros, eu veio do setor de construção, né? Eu já trabalhei muito com obras de infraestrutura pesada. Nunca mais você vai sair, é uma praga. Pois é, né? Mas eu estou gostando bastante, porque é bastante interessante esse trabalho, inovador. E eu estou muito feliz em poder participar, e acho que eu sou um sintoma do que está acontecendo, né? Porque eu sou engenheiro. Né? Eu não sei quantos mais engenheiros tem aqui, mas eu já percebi que não são muitos, né? Mas, assim, como decidir pelo step-in? Essa é uma coisa que a gente precisa pensar, né? E a primeira coisa, já foi falado bastante aqui, é que a gente precisa ter informação, né? E informação, assim, por mais que a gente tenha falado bastante ao longo dos outros painéis sobre a necessidade da gente ter informação, a gente não tem tido. Não tem sido hábito do nosso mercado a gente ter informação, a gente ter uma informação qualificada e detalhada a ponto de analisar projeto. A gente está muito acostumado a analisar crédito, que vai continuar sendo importantíssimo, né? Mas a gente tem que analisar o projeto. A gente tem que entender se aquele cronograma é factível, se aquele orçamento é factível, se aquela obra, se o project finance se mantém, se aquela obra ela vai para frente, né? Isso desde o momento da subscrição, né? Mas a gente precisa ter informação, e isso é mais do que uma mudança, uma disposição de lei ou de normativa ou de alguma coisa assim, mas é uma questão que a gente precisa mudar um paradigma cultural, praticamente, né? Porque a gente não está acostumado. Os corretores ficam meio assim, não, mas precisa tudo essa informação, né? O pessoal, não, mas para que essa informação? Agora é necessário. Mudou o paradigma, né?
E então isso é importantíssimo. A gente precisa saber o quanto a obra andou, em termos financeiros, enquanto ela andou em termos físicos, qual a expectativa que eu tenho para terminar essa obra, quanto que ainda falta para terminar essa obra, e para isso eu preciso ter informação. Mas não basta ter informação. Eu preciso saber avaliar, eu preciso ter alguma ferramenta e alguma forma de avaliar. Aí eu vou pedir até para o meu amigo Clayton, ali ele colocar ali rapidamente um slide, que é o seguinte, né? A gente pode ter... Isso aqui é um exemplo de um trabalho a gente está fazendo como seguradora, que é um software onde a gente mapeia os riscos daquele projeto, depois a gente joga o cronograma dentro do projeto, dentro do sistema, joga o orçamento dentro do sistema e faz um mapeamento de cada risco, como que ele afeta o cronograma, como que ele afeta cada item de orçamento. Pô, parece complicado. Não é assim, eu sou engenheiro, não é nada muito fora do nosso, do nosso dia a dia de engenharia, né? Ou seja, essas informações já existem. A gente só não está acostumado a trabalhar com elas, né? Agora, tendo a informação, a gente precisa ter ferramenta. E aí, com isso, né, a gente consegue ter, através de uma análise numérica, né, estatística, a gente consegue ter as datas prováveis de término daquele projeto, os custos prováveis daquele projeto, e a gente consegue ter uma avaliação baseada em número, né? Não é um achismo. É lógico, é probabilidade, né? A gente não tem certeza de nada, são incertezas que a gente está trabalhando, continua trabalhando no âmbito da incerteza, mas a gente consegue ter uma visão um pouquinho melhor para tomar uma decisão. Falar aquilo que o Cássio colocou, né, de como é que a gente toma essa decisão. A gente tem que olhar esses números. E eles têm que ser confiáveis. Acho que o grande desafio que a gente tem hoje, e isso eu encaro como um desafio, é mapear quais são as informações, como a gente vai receber as informações e como que a gente vai trabalhar isso no mercado mesmo, né? Porque a gente não está acostumado com isso, né? Por exemplo, as empresas de engenharia hoje estão muito acostumadas a falar de BIM. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas BIM é Building Information Modeling, né? Que é justamente as construtoras avançaram na qualidade da informação. Elas só precisam passar para a gente, né? E a gente precisa saber trabalhar com isso, né? Então, acho que eu começaria por aí. E acho que isso desde o ponto de subscrição para aceitação do risco, que é algo que você traz, como depois o monitoramento na figura de interveniente anuente, quando você naturalmente já vai ter mais acesso às informações do contrato. Eu queria entrar, doutor Caio, nesse ponto pressupondo a retomada pela seguradora, como funcionaria ali um pouco do fluxo de pagamento, porque eu imagino, e aí gostaria de ouvi-lo a respeito, que uma vez que a obra ela é retomada pela seguradora, a seguradora passa a receber os valores que estavam destinados àquela obra, ou em nome próprio, ou ao novo subcontratado, né, ao novo contratado, ao tomador substituto, como a gente chama. E aí, como é isso na visão do segurado? Assim, existe o risco na visão, nesse modelo de vocês, de que se ultrapasse os 30% do valor da garantia como sobrecusto adicional que estava orçado no contrato? E se sim, o que acontece depois daí? O que acontece depois que você eventualmente se ultrapassa esses 30%? Não é tão fácil essa pergunta não, né? Mas vamos lá. Boa tarde, pessoal. Obrigado por estarem aqui. Obrigado pelo convite também para participar. Nesse ponto, eu vou falar uma coisa que eu tenho uma visão um pouco acadêmica também disso, dos meus estudos, de livro que eu escrevo, artigo e tudo mais, e tenho uma visão um pouco da prática também da procuradoria que eu exerço lá junto da Sinfra. E me parece muito estranho que talvez as seguradoras não tenham entendido que o legislador quis trazer vantagem também para a seguradora nessa retomada. Eu acho que até a administração pública costuma ter muito essa visão de que a gente tem que só ver o lado da administração pública e resguardar aquilo e ninguém mais pode ter nenhuma vantagem naquela situação. Eu acho que essa retomada não foi pensada para a gente simplesmente terminar a obra e a seguradora ter dificuldade para conseguir fazer isso. A lei quer facilitar que essa retomada ocorra e que ela vá até o final. Então, não me parece, e aí era o que a gente estava conversando aqui antes de entrar, né, que vá ocorrer muito uma questão de a seguradora ter que pagar sobrecusto. Porque quando a lei fala lá no artigo 102, parágrafo único, ela fala o seguinte:
ou a seguradora vai pagar o valor que está segurado, e aí vai até 30%, ok, dependendo do que está no contrato, ou ela vai executar e aí ficar liberada de pagar aquele valor que estava segurado. Quando você libera a pessoa de pagar o valor que está segurado, ela não vai pagar, em tese, não deveria pagar nada mais. E aí, quando a gente tem no contrato, sei lá, a gente executou 50% do contrato, os 50% a mais do contrato que a gente tem para executar, a gente tem um orçamento, que a administração previu esse orçamento. Esse orçamento prevê também lucro para a empresa que estava contratada. Então, quando você assume isso daí, quando você tem uma retomada e a empresa assume, vai subrogar o contrato, né, vai passar a ser como se fosse a contratada inicial, me parece que é bem óbvio que ela vai ter que receber exatamente como estava sendo recebido no contrato original. E por isso a seguradora vai receber, inclusive, o lucro que estava no contrato original, tudo que já estava naquele orçamento. Então, se o orçamento já está previsto 50% para executar, os 30% de seguro inicial parece que não entrariam nessa discussão. O que a seguradora tem que ver, eu acho, na hora de analisar se vai entrar ou não, é se vale a pena pagar esses 30%, que é o que ela já sabe que vai fazer, ou se vale a pena ela executar e possivelmente ter um retorno com relação àquilo. Ou não ter retorno porque vai subcontratar, mas também ficar no 0 a 0 e não ter que pagar nada. Então, para mim, me parece ser vantajoso ter essa opção. Se o legislador tivesse... Se a gente pensar que o legislador não quis pensar dessa forma, quis que a seguradora assumisse e pagasse todo tipo de sobrecusto, todo tipo de risco que existe com relação àquele contrato, e aqui, é claro, a gente pensando num contrato que não tem que ter retrabalhos, né? Um contrato que normalmente é a regra, que parou lá, a partir dali a gente continua. Se der tudo certo, a gente vai continuar a executar aquele contrato até o final. Eu não acho que o legislador vai pensar, quis pensar, que a seguradora vai ter prejuízo nessa retomada. Ela vai assumir e vai, inclusive, ter os ônus, claro, de executar o contrato, mas também bônus. Eu acho que essa é a vantagem que me parece clara, mas que não se fala muito. Até hoje, a gente, assim, não se fala muito, fora daqui também não se fala muito nisso. Mas parece que essa é a vantagem. É vantajoso para a seguradora receber isso. Ou ela vai receber, ou ela vai repassar para o subcontratado e não vai ter que pagar o valor. Vai ficar no 0 a 0, né? Posso só fazer uma ponderação? Claro, claro. Eu acho super interessante isso que o Caio colocou. Eu acho que a gente tem discutido isso pouco no mercado. Mas eu acho que a seguradora pode ter um sobrecusto nessa subcontratação, né? Porque veja, a hora que ela for subcontratar o novo tomador, possivelmente ela já não consegue utilizar os parâmetros que foram utilizados no contrato administrativo original, né? No contrato, da forma como foi negociada, como foi licitado. Então, e daí, veja, a administração pública ela fica numa situação onde ela não vai arcar com esse sobrecusto. Né? Ela vai pagar o subcontratado, o novo tomador, de acordo com o contrato originário que foi firmado, né? Onde ela, inclusive, assinou como interveniente anuente. E daí, esse sobrecusto nessa nova contratação, é aí que ela vai arcar. Né? Aí a questão que é difícil responder e se esse sobrecusto, né, ultrapassar o LMG? Exato, exato. Daí eu vou arriscar aqui, né, colocando a questão em debate. Eu acho que a seguradora tem que fazer essa conta antes. Né? Porque... Isso acho que realmente acaba entrando no valor. Isso aí é um outro ponto para se ver, só que é até difícil precificar o quanto vai ser esse custo de você ter um subcontratado. Né? Por isso que eu até falei para o Rafael antes, o ideal é que a seguradora já tenha um portfólio de possíveis subcontratados que ela já conheça, que já saiba quais são os custos. Que aí ela vai conseguir realmente avaliar isso. Porque aí tem que ver se vai bater, inclusive, o lucro vai bater com esse custo daí. O lucro que já viria normalmente da contratação vai bater com esse valor que seria o sobrecusto, né, nesse caso. Aí realmente é uma questão de número, até acho que quem faz engenharia que vai saber mais. Não eu, estou falando mais aqui da parte jurídica. Então, para mim, assim, voltando só para a pergunta inicial, o pagamento, para mim, é da mesma forma como estava no contrato. É muito claro isso, e aí tem essa possibilidade de vantagem, e a gente tem que ver quais são os custos realmente que a seguradora teria que incorrer, e qual é a monta desse custo também, para saber se até vale a pena discutir a administração pública dar algum aporte para poder terminar essa contratação. Né? Se para a administração também faria sentido, aí já é uma outra discussão que a gente tem que ter. Eu quero aproveitar esse gancho e aí passar para você, Cássio, com a pergunta, e aqui falando de seguro, falando de todo o regramento de seguro no Código Civil, a premissa de que se não se ultrapassa o limite máximo garantido como regra, você tem o aparato legal e regulatório que em tese, nos faria concluir que a seguradora, se atingir os 30% ou 100% do valor do limite máximo de garantia, não estaria obrigada a pagar mais, tanto do ponto de vista legal, queria ouvi-lo, saber se você concorda com essa visão,
tanto também quanto do ponto de vista do risco assumido pela seguradora, pelo preço, pelo prêmio que ela recolheu para aquele risco, e emendar com um plus aqui na pergunta, que é: que outros riscos você visualiza para a seguradora e para o segurado na realização do step-in, além desse de ultrapassar o limite máximo de garantia, se é que ele existe, na sua visão? Boa pergunta, viu, Rafa? Bem, infelizmente, o sobrecusto no Brasil, e a gente estudou muito à época, quando estava ainda no parlamento, a gente discutiu na comissão, esse valor de 30% está no limite do que é esperado de um sobrecusto razoável. Porque a desmobilização e mobilização, né, Rogério, é custoso, como a Márcia falou. É tanto que em outros países, como a gente sabe, o berço do surety, a gente tem 50% ou 100%. Né? 100% para não ter essa discussão que a gente está tendo agora, o legislador resolveu colocar até o 30%. Então, vai ter sobrecusto. Eu tive um sinistro só de hidrelétrica que o subcontratado conseguiu performar por um preço menor do que o contratante original, porque teve uma questão cambial no meio do caminho e ajudou a fornecer. Então, é muito raro acontecer o não sobrecusto. Digamos que ultrapassa os 30%. A minha opinião é que a seguradora não pode largar a caneta. Né? O empenho está em nome dela, o contrato está, o takeover agreement está em nome da seguradora, ela alocou pessoas, o Rogério está lá trabalhando no dia a dia, chegou R$1, 30%, vou embora, vou curtir a praia. Não dá. A seguradora tem uma responsabilidade operacional, não que ela vai arcar com sobrecusto para além dos 30%, mas o Rogério vai ter que continuar trabalhando, fazendo como esse catalisador, né, do takeover agreement, do contrato de retomada, ele vai ter que, a seguradora, pelo menos, continuar operacionalmente ajudando o subcontratado, o empreiteiro, a performar o contrato. Mas a seguradora não vai ter mais a obrigação de arcar com sobrecusto para além dos 30%, que é o limite, é de 30%. Mas ela vai ter um custo operacional que ela vai ter que continuar arcando. Essa é a minha opinião, porque seria um trauma, né? Feriria interesse público, reputacional da seguradora, ela largar o contrato no meio do caminho com 30%. E os riscos aqui que a seguradora arca, além do sobrecusto técnico, ao meu ver, de novo, eu volto para a sucessão, eu volto para a falta de afetação desse patrimônio, empenho sai no nome da seguradora, imagina, aí entra como faturamento, eventualmente, como receita da seguradora, aí o fisco vai querer cobrar tributo em cima disso. Os outros países aqui na América Latina usam a figura do trust, né? O fideicomisso, que não existe no Brasil, está em projeto de lei. É algo que poderia, essa afetação do patrimônio, essa segregação contábil, isso poderia ajudar a segregar a responsabilidade da seguradora, mitigar o risco, eventualmente, de uma penhora trabalhista, de uma penhora do Ministério Público no ACP, em cima desse valor que está empenhado. Esse é o risco que tem que estar na conta da seguradora e dos segurados também. E os segurados têm que ajudar, no interesse público de terminar a ponte, a tentar, no contrato de retomada, seus procuradores, a ajudar a convencer o Ministério Público, os juízes, de que esse recurso que está ali afetado, esquece o passado, eu tenho que terminar a ponte. É um recurso alocado, afetado para o término da obra. Isso deveria ter vindo como segurança jurídica na lei, não veio. Eu acho que a gente aqui que tem que construir uma jurisprudência administrativa e judicial no sentido de blindar esse ativo que está sob a gestão da seguradora para que se conclua o projeto. Acho que é isso, viu? Nessa linha eu gostaria de ouvi-lo, Dr. Caio. A lei fala em garantia de até 30% para retomada, e se a seguradora retoma, ela fica dispensada do pagamento da importância segurada. Me parece que aí o que o legislador pretendeu foi excluir da cobertura da garantia as eventuais multas atribuídas ao tomador originário, caso a seguradora retome e conclua a obra. Essa também é a sua leitura, e na sua leitura, para colocar um adicional aqui, se a seguradora retomar e não concluir a obra, talvez aqui, esse é o painel das perguntas difíceis, né? Se ela retomar e não concluir a obra, ela tem que pagar de novo a importância segurada, sim ou não? Faz diferença se tem responsabilidade ou não? Qual é a visão da Procuradoria do Segurado aqui? Primeiro, com relação a esse primeiro ponto do passivo que fica, né? Eu acho muito boa essa ideia de a gente ter que blindar mesmo, porque eu acho que também não vai fazer muito sentido. Se a lei fala, fica liberado da garantia, você tem que pagar um passivo que ficou para trás, de multas, de parte trabalhista. Então, eu acho que realmente a gente deveria, o ideal, e aí pensando novamente no que o legislador pensou, ele quer que a retomada ocorra, que a obra termine. Então, não faz sentido a gente pensar que a seguradora, além de
terminar a obra, vai assumir a obrigação de pagar o que veio para trás, que aí, realmente, aí não vai ficar no 0 a 0, vai ficar realmente abaixo de 0 e vai ser um problema gigantesco que a gente não vai ter como fazer. Apesar de ter pessoas, né, doutrinadores, que até defendem que você tem que aplicar a regra do artigo 139, que ele fala que quando tem a rescisão do contrato, você tem que acionar o seguro-garantia para pagar essas multas e tudo mais. Só que a gente tem que interpretar os dispositivos em conjuntos. Tem um dispositivo que fala, ou a seguradora executa e fica livre de pagar o valor, ou ela paga o valor, então a gente está dizendo que a gente vai assinar o seguro e ela vai ficar liberada de pagar o valor. Então não faz sentido você aplicar aquele requisito de pagar as multas, que é para quando ela vai pagar o valor. Então, a gente aciona a garantia quando realmente tem uma rescisão e a seguradora vai pagar o valor. Aí faz sentido realmente abranger as multas e tudo mais que teve de passivo, porque ela também não vai assumir o resto da obra. E aí a outra pergunta, né, a segunda parte da pergunta, que é realmente a parte complicada, né? O que é que a gente vai fazer se ocorrer, e é possível, né, que ocorra, dependendo do vulto da obra, de a seguradora ou a subcontratada da seguradora não conseguir terminar a obra até o final, né? Aí eu não tenho ainda, não vou dizer que eu tenho uma opinião formada com relação a isso, nem vou dar uma resposta pronta, porque isso aqui é uma situação que a gente está primeiro vendo se vai ter o step-in. Aí a gente já está pensando aqui no depois, se der errado o step-in, né? Mas não dá para ter uma resposta pronta. Mas eu acho que tem dois caminhos que a gente pode, vai surgir, né, de pessoas defendendo. Ou que o valor do seguro é retomado, porque quando a lei fala ou ela paga, ou ela assume a obrigação e fica dispensada de pagar, então ela assume a obrigação até o final, não cumpriu até o final, aí dá para se defender, né? Seria uma tese de que ela vai ter de novo que assumir a outra opção, pagar. E deve ter uma outra tese também que pode seguir, que vai, assim, talvez faça até mais sentido, que se ela já executou alguma coisa e tem um passivo menor sobrando do que não foi executado, não faz sentido ela pagar os 30% de volta, porque talvez nem seja esse o valor que vai sobrar para a administração pública para fazer uma relicitação para contratar outra pessoa. Então, ou vai... Aí eu não sei se dá também para liberar totalmente, porque aí a gente tem que ver questão de responsabilidade contratual, porque a própria seguradora também vai assumir algumas responsabilidades contratuais pela finalização da obra, daquele objeto contratual. Aí tem que ver como é que a gente vai lidar com isso. Aí liberar totalmente de não ter problema nenhum, aí fica mais difícil, né? Não dá. Então os dois caminhos que eu vejo aí são esses. Ou vai seguir, né, uma interpretação que tem que realmente reavivar aquele valor inicial, que ainda vai haver um prejuízo para a administração pública e por interesse público também, porque não foi terminada a obra, ou vai reavivar também, só que com o abatimento do valor que já foi executado, e aí ver qual é realmente o efetivo prejuízo que a gente vai ter. Então, é uma coisa clara para se discutir. Eu só queria fazer Isso aqui é importante, porque eu acho que não se discutiu ainda muito. Assim, a seguradora não pode assumir mais risco do que o tomador, do que o contratado. Então, a alocação de risco no contrato, matriz de risco, é importante, né, senhor? Então, vai lá e diz, olha, caso fortuito força maior, o tomador, o contratado, não é responsável. Na hipótese de rescisão do contrato, e o step-in, e se exigir o step-in da seguradora, não me parece correto. Nem se nisso talvez houvesse aí. Porque a seguradora não pode assumir uma obrigação que é além da obrigação do tomador. Se o risco de desapropriação, por exemplo, não é do tomador, como aconteceu na PPP linha 6, por exemplo, era da iniciativa privada. Então, você não pode alocar um risco que não era do tomador para a seguradora. Então, isso acontece tanto quando há um sinistro, quanto lá depois. Se a performance do contrato não se deu, por um caso fortuito força maior, uma questão de ordem ambiental, seja lá o que for, ou falta de dotação orçamentária, é outra coisa importante. Porque a seguradora vai entrar e vai confiar no fluxo, né, do empenho. E se isso faltar também, né, aí passa a ter uma responsabilidade do Estado para com o não cumprimento daquele contrato. Então tem que ver quem deu causa ao não cumprimento, a não performance do step-in. Então, como você falou, é muito complexo para a gente de antemão. Inclusive, que você citou, normalmente, até internacionalmente, a gente, na matriz de risco, coloca para a administração pública boa parte dessas situações. Então, não seria um caso realmente de a gente punir a seguradora por essas situações ocorrerem, porque a própria matriz de risco provavelmente vai para isso, se for devidamente produzida. Então, talvez por esse lado, realmente, a gente tem que analisar qual foi a causa, mas nessas situações, acho que o próprio contrato já vai prever alguma coisa que possa resolver pela própria matriz, né? Normalmente, a administração absorvendo esses riscos aí. Excelente. Até porque a nova lei agora fala que, na visão da matriz de riscos, aqueles que são seguráveis preferencialmente ficam com o contratado, né? Rogério, pensando aqui no step-in, no acompanhamento da obra, quando a gente fala em step-in, pela sua experiência com engenharia, o quanto isso pode, de fato, auxiliar para que os contratos sejam cumpridos ao ponto de não ser necessária a retomada?
seja, como você enxerga o papel da seguradora, estando ali muito próximo no monitoramento, para evitar a retomada? O quanto isso, na sua visão técnica, pode influenciar o bom cumprimento dos contratos? Acho que essa é a razão principal, né? O objetivo é esse, né? Ou seja, a gente fazer um trabalho, a gente fazer um monitoramento que evite... É o seguinte, a gente se preparar para um step-in para ele nunca acontecer, né? Eu acho que essa que tem que ser a ideia. Esse que é o... E assim, eu acho que já foi falado bastante aqui, eu acho que essa posição de nós, seguradores, aí, como mediadores, eu diria mais do que mediadores, conciliadores, né? Ou seja, a gente vai procurar evitar o conflito, né? Às vezes a gente tem, antes que a relação entre o contratado, né, o tomador e o segurado se desgaste, a gente tentar entrar e tentar ajudar a evitar esse problema. E aí é um grande todo mundo junto, né? Com o mesmo objetivo. Eu acho que isso que é o principal, né? Então, você abrir o jogo, a gente abrir as informações, falando de volta aquilo que ele estava falando sobre a questão das informações, ou seja, o próprio segurado ajudar a gente a receber as informações do tomador, o tomador também perceber que é importante passar algumas informações antes para a seguradora, para a gente poder atuar, né? Ou seja, para a gente poder, até o Cássio comentou, a possibilidade de ver se aporta alguma coisa, se não aporta, ou seja, a gente tentar fazer um movimento para tentar conciliar e buscar uma solução compartilhada, porque eu acho que o espírito, inclusive, é concluir, né? E acho que todo mundo quer isso, né? Então, é isso. A gente se preparar muito para o step-in, tá tinindo com engenharia, com a questão jurídica, tudo tinindo para não ter que fazer. Acho que Márcia, é isso. vamos admitir que o Rogério esteja certo, mas que a gente possa ter problemas e tenhamos problemas. E dentro do contrato tenha previsto ali comitês de resolução de disputa e tal. A minha dúvida é, pode haver também arbitragem nesse contexto envolvendo administração pública, tomador, seguradora? E se houver, você vê a seguradora participando ativamente desses comitês, participando da arbitragem, por ter figurado como interveniente anuente, ou a seguradora, assim como acontece hoje, ela fica fora desse circuito de discussão, digamos, oficial? Sem dúvida, a seguradora vai participar. Eu acho que a gente já tem uma discussão hoje na jurisprudência de que quando a seguradora toma ciência do contrato e o contrato tem uma cláusula de arbitragem, ou seja, isso fez parte do próprio processo de subscrição, ela já fica numa posição muito mais difícil de dizer de que ela não anuiu, ainda que ela não tenha anuído expressamente, né, num contexto normal, ela tomou conhecimento expressamente de um contrato, e hoje a gente tem cada vez mais contratos envolvendo a administração pública prevendo cláusulas de arbitragem, principalmente em PPP, parcerias públicos-privadas, concessões, né? Então, isso já faz parte do cotidiano. Agora, quando a seguradora assina o contrato principal como interveniente anuente, aí a gente não tem discussão, né? Agora, o que eu acho interessante é que hoje a arbitragem, ainda que ela seja mais rápida que o Poder Judiciário, ela ainda é pouco eficiente quando a gente está falando de uma obra. Então, os comitês de disputa, que a gente vê, por exemplo, no mercado internacional, onde em 30 dias você nomeia um perito, né, para discutir sobre a questão de inadimplemento, principalmente quando eu tenho um inadimplemento parcial, e ele já faz uma fixação, e aquilo é resolvido, acho que esse seria um próximo passo, a gente já vê essas discussões, no sentido de a gente ter uma outra forma de resolução de disputas quando a gente está falando de obra, seja pública ou privada, porque você não pode esperar 1 ano, 2 anos. Né? Então, eu acho que não tem dúvida que a seguradora participaria, a gente teria uma série de discussões, porque como é que ficaria uma questão de arbitragem se a seguradora está lá justamente para executar essa obra? Né? O que seria discutido nessa arbitragem? Se ela tá, porque ou bem ela pagou, ou bem ela vai retomar. Posso ter um problema, por exemplo, estou pensando aqui de qualidade, né? Pós-execução de obra, a gente precisa pensar quais são os temas que podem vir a ser objeto. Mas eu acho que a cláusula de resolução de disputas, que é algo que não está regulamentado na lei, e que vai, assim, sem nenhuma dúvida, envolver a seguradora, que a gente precisaria pensar numa forma mais eficiente de lidar com as disputas extrajudiciais e judiciais.
Márcia, só um ponto, Rafa, e que se respeite. A gente já teve um uso muito forte de dispute board em contrato público, no Rodonel, por exemplo, e o Estado desafiou, né, a decisão do dispute board. Não adianta nada ter um procedimento que não vai ser execuível pelas partes. Então, eu acho que o dispute board tem que ser vinculante também, tem que vincular as partes. Do contrário, a administração pública, até por dever de ofício, se não for assim, o procurador fala, olha, eu vou ter que entrar com ação, porque, enfim, eu não posso me fiar somente no dispute board para poder acatar a decisão. Então, tem que ter um empoderamento do dispute board, eu acho. Eu acho que isso vem muito até de cultura. A gente tem uma cultura na administração pública assim, no Brasil todo, né, de judicializar tudo. E ainda é muito recente, até a questão da arbitragem, a gente que estudou para concurso, há pouco tempo, o pessoal estava discutindo se a administração pública poderia participar de arbitragem. Uma coisa que hoje em dia, assim, como não? Claro que dá, por que não? E aí, mas houve essa discussão. Então é algo muito recente, até essa inclusão da lei dessas outras possibilidades de resolução de disputas ainda é algo que a gente ainda vai ver como vai ocorrer. E a gente tem que realmente mudar a cultura e começar a realmente aceitar essas decisões que podem advir desses métodos alternativos, e não ficar focando só no judicial, porque a gente tem ainda essa cultura. E aí a questão de cultura, porque a lei já permite. A lei está aí, a jurisprudência já admitiu. Agora é aplicar. Só isso que falta. Muito bom, muito bom. Márcia, você trouxe um conceito, você falou inadimplemento parcial. E aí o que nos leva à seguinte pergunta. Para que a seguradora efetivamente possa exercer a retomada, existe a necessidade de o contrato com o tomador originário ser rescindido? E aí faço de maneira aberta, quem quiser responder essa, fique à vontade. Eu acho esse um tema complicadíssimo que a lei não resolve, né? Ela não traz essa previsão. E o que eu imagino que na prática vai acontecer, como o Rogério colocou, é que quando você está no inadimplemento parcial, onde você tem que fazer, por exemplo, refazer uma parte da obra, você tem uma questão de qualidade, ou, por exemplo, o tomador não está pagando alguns subcontratados, você tem uma discussão de algum tipo de greve, né? Você vai ter que dar... O ideal nesse momento é que a seguradora não vá fazer a retomada, mas sim que ela vá auxiliar o tomador para efetivamente viabilizar a execução dessa obra, né? A lei ela não vai fazer essa distinção, mas não faria sentido você ter todo um custo, né? Como o Cássio colocou, de desmobilização, de uma nova mobilização, de você engajar um novo tomador. Até porque aquele tomador ele vai estar discutindo se o seu inadimplemento é absoluto e, portanto, apto à rescisão do contrato. Isso vai estar sendo discutido também num procedimento administrativo, né? Eu acho que aí a gente vai um pouco no caso a caso, mas a seguradora vai ter um papel fundamental, junto com o poder público, de tentar viabilizar a continuidade da obra, e me parece que a retomada ela é efetivamente excepcional. É só quando se inviabilizar por completo a continuidade, por exemplo, um caso de falência, né, ou de uma recuperação judicial, de uma total... Mesmo assim, né, quando é uma questão financeira, a seguradora ainda assim talvez seja mais barato para ela financiar aquele tomador, né, do que ela desmobilizar a obra e contratar um novo tomador para efetivamente terminar aquela obra. Não sei se... Eu tenho um ponto aqui, desculpa. Para mim, o sinistro do garantia é a rescisão, é inadimplemento absoluto, né? Para isso que serve o performance. É daí que vem a obrigação que passa a ser principal nas obras de grande vulto, que é o step-in. Obrigação, descumprimento parcial, que não tenha gerado, que potencialmente não gera rescisão do contrato, não seja substancialmente, materialmente relevante, se resolve com outros seguros ou outras coberturas. Aliás, eu sou a favor de que a cobertura de multa não esteja nos 30%, é uma cobertura adicional. O Estado precisa de multa, o Estado tem dinheiro, né? Ela precisa de obra pronta. Se você usa multa, pintou a placa de amarelo, está aqui a turma, não pintou de vermelho, toma ali multa, aí consome... não faz sentido, isso vai consumir no valor do limite da pólice, e no final do dia, quando precisar, se precisar de obra concluída, com o step-in não vai ter. Eu acho que o mercado deveria se direcionar para o destaque de uma cobertura ou de um sublimite, eventualmente, para descumprimento parcial, que se resolve com multa, ou com perdas e danos, se não tiver cobertura de multa. De repente, tem outras apólices que também podem socorrer. De repente, a engenharia está lá, de repente, a responsabilidade civil está lá. Então, garantia não é a solução para todos os problemas de uma obra, né? É a solução para um problema de inadimplemento absoluto. Todos os outros, no meio do caminho, têm
recursos contratuais para se resolver e coberturas em paralelo, né, que podem suportar coberturas securitárias ou não ter cobertura também. Mas só complementando com isso, acho que na hora que tiver o inadimplemento parcial, a seguradora precisa atuar. Né? Ela não pode, esperar chegar num inadimplemento absoluto. Mas perceba, né? aí não é sinistro, né? Eu entendo isso aí como suporte, e isso é uma coisa importante, que as seguradoras têm que manter uma parceria de longo prazo com os tomadores, uma relação de confiança operacional, financeira, para que ela socorra com assessoria, com algum recurso, com financiabilidade, com a garantia para que ele vá lá e tome dinheiro no banco. Mas eu fico com medo de estar acionando a pólice de garantia, de step-in, para poder ficar matando problemas que não são materialmente relevantes. É um problema que vai gerar, potencialmente, né, a paralisação da obra, a seguradora entra forte. Do contrário, vai na dinâmica natural do contrato. Né? Tem que ter esse cuidado para não acionar e vilipendiar a pólice, achar que ela virou uma panaceia, e não é. Né? Me parece que a expectativa de sinistro seria algo que poderia ser até enquadrado nisso, que gera um procedimento não tenho dúvida. Que não é do sinistro em si. O que vai definir, eu acho, para resolver essa situação da pergunta, é definir o que é sinistro. E a lei não entrou realmente nesse ponto, mas é algo que a gente pode definir nas próprias apólices, e na apólice vai estar descrito o que é o sinistro. Então, se a gente olha... E aí define o que é. Se mas a gente ter expectativa de sinistro por inadimplemento parcial pode ser algo que até traz a seguradora para participar também. Então já vai ter um processo administrativo, por exemplo, por atraso de obra, e chama a seguradora, vamos participar. Pode ser que resolva, pode ser que gere uma rescisão no final das contas e realmente tenha sinistro, e a gente precisa ter a retomada da obra. Sem dúvida. Estamos caminhando para os 5 minutos finais do painel. Vou abrir então para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aqui e aqui. Na verdade, para mim não faz sentido que vocês tenham toda a participação prévia à contratação do seguro, né? Eu posso errar aqui umas nomenclaturas, tá, gente? Porque vocês estão tudo no step-in aí da vida, então eu vou falar, vocês me entendam e corrijam lá na frente. Fique à vontade, fique à vontade. Então, vamos lá. Não faz sentido ter todo esse envolvimento dessas partes antes, cuidando do clausulado, depois fazendo com que seja obrigatório toda a remessa de documentação para acompanhamento dos riscos e de toda essa, né, de toda essa situação. E no momento que de um potencial, uma retomada, ainda haja essas dúvidas de que se pagará os 30 ou se finaliza a obra, porque essa gestão de riscos foi feita antes, durante, e, tipo assim, ninguém se responsabiliza por isso. Como é que é essa situação, entende? Eu acho assim um pouco, vamos dizer assim, surreal que a gente esteja falando colocando tanta gente para pensar isso. Vocês estão se preparando, devem estar capacitando muita gente, contratando pessoas para pensar sobre isso, e mesmo assim, chegar lá na ponta, ainda tipo assim, olha, e aí, como é que vai ser? Se a gente não conseguir terminar, como é que não foi visto isso? E eu não estou falando de caso fortuito, de força maior, porque aí realmente isso não se põe em discussão. Mas nesses outros casos, eu acho uma discussão assim que, para mim, é um pouco fora do contexto. Eu acho que, sem dúvida, o modelo que o Rogério trouxe foi interessante. Com a figura agora da seguradora como interveniente e anuente, que é uma coisa nova, até hoje não se tem esse modelo. A seguradora tendo acesso à documentação, acompanhando o contrato, podendo fazer, essa decisão ela já vai ter sido tomada no decorrer do contrato. Né? Então, você tem razão, concordo contigo, de que, eventualmente, você pode ter algum problema ambiental, você pode ter alguma impossibilidade que vai entrar no que você classificou corretamente como caso fortuito ou força maior, o que deve, inclusive, acelerar e até permitir que as apólices prevejam prazo para a retomada. Né? Prazos concretos para que a seguradora possa retomar. Não sei se você quer acrescentar algo do ponto de vista de engenharia, Rogério. Não, eu acho que é isso. A gente precisa ter informação, conseguir fazer essa análise, né? Eu acho que uma coisa importante que a gente não falou aqui é que a gente vai estar também... A seguradora ela não é construtora, né? Mas ela vai ter parceiros. E ela já está selecionando desde agora parceiros, né? A seguradora está desde agora procurando parceiros que ela vai ter condição de olhar essa obra, né?
e com expertise de engenharia, saber o que está acontecendo. E aí, inclusive, a tomada de decisão que a gente falou na frente do step-in ou não, depende disso. Né? Vale a pena ir para frente ou não? Ou paga a indenização? Vai depender muito de projeto a projeto. E aí não dá para falar, ter uma receita pronta. A gente vai ter que ter uma capacidade de olhar isso e tomar uma decisão. Né? Eu tenho só um ponto para ter um incentivo que a gente não debateu aqui, que é fundamental para a seguradora. Se ela paga os 30%, ela tem um título executivo. Ela vai, na mesma hora, vai subrogar e vai pegar aqueles 30% numa ação de execução contra o tomador. Ao passo que ela entra no step-in, existe projeto, a gente trabalhou aí com a Secretaria de Política Econômica no governo anterior, para tentar também transformar o contrato de contragarantia, mesmo na hipótese de step-in, como título executivo extrajudicial. Porque a seguradora vai ter um grande incentivo para não step-in, em certas circunstâncias, se o tomador for líquido. Né? Para que diabo eu vou entrar nesse negócio aqui se eu posso dar com a mão, né, para o Estado os 30% e pegar no mesmo instante dos 30%, se tiver uma contragarantia líquida. Então, a gente precisa melhorar o marco regulatório, marco legal, para trazer segurança, na hipótese de step-in, a seguradora, primeiro, como eu falei anteriormente, não seja contaminada pelo passado, problemas das mais variadas matizes aqui em relação à performance do projeto, mas também que dê segurança para que ela recupere o dinheiro o mais rápido possível. Esse incentivo vai ser difícil. E é uma alternativa da seguradora, a lei deu. Tá? É uma obrigação alternativa, ou ela termina, ou ela paga os 30%. E o que vai nortear muito é a capacidade de ressarcimento. Mas a gente tem um exemplo importante, vale super a pena, porque a gente vive numa insegurança jurídica muito... A gente, em obras simples, como Minha Casa Minha Vida, uma pena que eu acho que a gente teve complexidades que não eram esperadas, assim, que nem o Estado pressupunha que existia ali certas complexidades. Então, era uma situação de uma obra que não tinha nada a ver com aquela, né? Reclamação trabalhista que vem para cima da seguradora. Uma denúncia de PROCON, a multa de 10 milhões de reais, manda o boleto para a seguradora de uma obra que nem aquela, às vezes. Então, esse tipo de insegurança jurídica que a seguradora tem que colocar na conta quando ela faz a opção. Você tem, obviamente, uma decisão por step-in nos Estados Unidos muito mais simples, porque tem um sistema jurídico muito mais seguro e previsível. Então, isso é uma questão estrutural que é difícil de resolver de um dia para o outro. Acho que a gente aqui vai ter que trabalhar no longo prazo. E depende do estágio da obra também. Quer dizer, dependendo do momento que a obra está, essa decisão é mais fácil ou mais difícil. Você está no final da obra. Você falta pouco para terminar. Ou a obra está muito no início, deu problema de cara. Né? Como é que você vai exigir que a seguradora faça a retomada se aquele valor de reconstrução ele é muito maior do que a própria garantia que ela deu? E ela tem resseguro. Eu acho que é importante lembrar desse ponto. O seguro-garantia, quer dizer, o resseguro é uma ferramenta fundamental de capacidade, para que as seguradoras contenham capacidade financeira, capacidade de assunção de risco. Ela vai estar amarrada com os seus resseguradores. E ela vai estar sujeita também a decisões de resseguradores, inclusive com relação a parceiros, a monitoramento, a regulação do sinistro. Então, quando a gente está falando de uma discussão de seguro, a gente está envolvendo toda uma cadeia. Não é apenas a seguradora. Né? A seguradora ela tem o dever de ser solvente, ela não pode quebrar, e, para isso, ela tem uma série de ferramentas de controle financeiro e de capacitação, né? E o resseguro é uma delas, para conseguir fazer frente. Então, a gente entende, de um lado, a frustração, e eu acho que você falou muito bem. Né? Eu fiquei muito assim, tocada mesmo, achei importantíssimo ter esse espaço de fala, e é verdade, de como é que a gente dá essa transparência e efetivamente tem um produto que atenda a necessidade do mercado. Mas, de outro, a seguradora tem também, né, uma cadeia que ela precisa observar para conseguir fazer frente. Senão, imagina, ela paga de um lado, ela não consegue se ressarcir e ela tem uma questão com o seu órgão regulador, por exemplo, de solvência, né? E de toda a mutualidade de segurados. Então, não é uma questão tão simples. Boa tarde, Rafael Denite. Acho que para o Rock seria bom já fazer um evento só sobre esse painel, né? Porque acho que é o que tem mais perguntas, e exatamente pelo texto da lei, que não ajuda a gente a definir a partir daqui como é que vai ser, aconteceu isso, vai fazer isso, não tem, né? E assim, eu estou saindo com mais dúvidas do que quando eu entrei. Eu acho isso bom. Isso é bom, porque eu vou ter que correr mais atrás para descobrir. Mas assim, uma coisa que me intrigou acho que praticamente na fala de todos vocês, vocês estão colocando como a seguradora
que vai decidir se vai pagar ou retomar. Eu confesso que eu entrei aqui pensando que é uma decisão da administração. Quando a gente lê o 102, quem faz o edital? É a administração. E o 102 fala na obrigação da seguradora retomar a obra. Então, por isso que eu estou falando que eu estou saindo com mais dúvidas que eu entrei. Porque, para mim, era uma decisão da administração, no edital, já prever a retomada. Ela não seria a opção de escolher entre pagar e retomada. Tá? Mas, como eu falei, eu saí com mais dúvidas do que eu entrei. Tá? Esse ponto realmente gera um pouco de dúvida na forma como a lei foi posta. Mas o entendimento que assim, vem prevalecendo mesmo é o de que é o seguinte: a lei diz que você pode prever no edital um seguro-garantia com cláusula de retomada. Quando ela fala isso, o que ela está querendo dizer é que você não vai ter a opção do contratado de escolher. Que a regra ele vai escolher: eu quero uma fiança, eu quero seguro-garantia, eu quero pagar uma calção em dinheiro. E aí, quando a lei diz, a lei pode prever que vai ter, o edital pode prever que vai ter um seguro-garantia com cláusula de retomada, nesse caso, o que ela quis dizer é que não vai ter opção para o contratado. Ele não vai poder escolher, ele vai ter que apresentar um seguro de garantia com cláusula de retomada. E a lei consegue excepcionar isso porque, com cláusula de retomada, acaba tendo uma segurança a mais para a administração. E aí é a justificativa para você suprimir o direito do contratado de escolher. Mas eu tenho até uma dúvida, e você que sabe dessa circular, eu dei uma lida nessa circular até, lá para o Estado, me veio uma dúvida do seguinte: me parece que tem algumas cláusulas que não são tão padronizadas lá e que há uma certa margem para discussão. E aí minha dúvida é: a administração pública, junto com a seguradora, na hora de fazer o edital, poderia requisitar um seguro-garantia que tenha uma cláusula específica de que a seguradora preferencialmente vai ter a retomada, previamente? Eu estou falando pela circular, não pela seguradora em si, ou por como vai ocorrer. Eu queria saber se essa margem que a circular dá permitiria isso também. Modular as cláusulas até para não ter tanta opção, ou pelo menos ter uma segurança com relação a qual será a opção no final, ou pelo menos dizer, vai ter a retomada nesse caso, tantos por cento já concluído, ou não tem essa margem? Eu não vejo essa margem. Eu vejo como uma opção que, na verdade, assim, a obrigação é da seguradora, a seguradora tem a obrigação de retomar, mas ela tem uma penalidade. A penalidade, se ela não exercer essa cláusula de retomada, é o pagamento do limite máximo de garantia da pólice. Né? Então, no fundo, depende de como você interpreta. Né? Ela é obrigada? Ela é obrigada. Ela é obrigada, mas assim, é uma obrigação de fazer. Né? Então, se ela não fizer, se ela não exercitar essa obrigação, daí a penalidade dela, e é uma penalidade grave, porque a gente não tem, essa é uma das grandes novidades da lei de licitações e da própria circular, porque até então você não existe um pagamento do limite máximo de garantia sem você ter dano, porque o seguro ele é regido pelo princípio indenitário. Eu não posso pagar mais, por exemplo, do que o dano sofrido. Tem até essa discussão. Dependendo do momento da obra, pode ser que se for 30%, que ele seja maior até do que o prejuízo. Né? Ainda assim, eu tenho que pagar. Então, teria também essa discussão. Mas, então, existe essa opção, mas é uma penalidade mais do que uma opção. Eu só discordo da Márcia em relação à terminologia, penalidade. Porque se a gente fala penalidade, a gente não consegue ressarcir a seguradora. Eu digo que é uma predeterminação de perdas e danos. É só uma figura de linguagem. É isso mesmo. Mas é uma penalidade, digamos, em termos de objetivo. Né? Mas é um way out que chama. Né? Porque você não pode pegar um pintor e falar, pinta aí. Né? A obrigação in natura se resolve em perdas e danos. Para mim, é uma predeterminação de perdas e danos. É por isso que está em compliance com o princípio indenitário, é a minha opinião, entendeu, Márcia? Se a gente fala de penalidade... Dando liquidado. Aí o tomador fala, você não quis lá, podia terminar a obra, faltava 99%, pagou 30%, não me vem executar, não, o ressarcimento. E a gente mata o produto. Então, é só esse adendo aí, em linha com a Márcia fala. Excelente. Bom, obrigado pela participação dos painelistas, muito bom. Temos uma pergunta final. Eu só queria complementar. Acho que a discussão é super boa para ver a interpretação de cada grupo, e é um produto novo. Acho que eu estava conversando mais cedo sobre o judicial. O judicial, no início, também foi muito debatido, tinham muitas dúvidas, e agora parece que ele entrou numa zona interessante, que todas as partes entendem como ele funciona. Eu acho que é o momento desse produto estar num momento turbulento de várias interpretações.
Então, do ponto de vista do normativo da SUSEP, aí também, só puxando o gancho do que eu falei mais cedo da complexidade, porque a gente tem que interpretar tanto a lei de licitações e contratos quanto as normas de seguro. Então, as leis de licitações e contratos, a 1433, trouxe esse dispositivo, falando da questão da se não cumprir, se não concluir, paga a multa, que é um dispositivo definido na lei. Por outro lado, na norma de seguro, o dispositivo que a gente tem a forma de pagamento da indenização ela deve ser definida mediante acordo entre as partes, respeitado o que está definido no contrato principal. Então, é importante ter isso em mente. Eu sou um pouco temerária em falar, sim, a seguradora tem discricionariedade única e exclusiva para decidir. O que a gente fala é que isso deve ser mediante acordo entre as partes. E perante a norma da SUSEP, eu acho super possível que o contrato de seguro preveja que, preferencialmente, é óbvio que a gente tem que analisar várias outras coisas, se o valor vai ser suficiente para concluir aquela obra, outras questões, mas preferencialmente sendo possível a retomada, que a retomada aconteça e que não seja uma discricionariedade da seguradora, que isso seja mediante acordo entre as partes. Mas isso eu estou analisando única e exclusivamente a regra de seguro. É importante que tenha esse debate, que venha uma interpretação, porque, de fato, o dispositivo da lei traz uma dificuldade para essa implementação. Então, talvez vai ser necessário, talvez não, com certeza vai ser necessário debate e uma interpretação desse dispositivo para verificar se ele realmente inibe ou não esse dispositivo. Mas, perante a regra de seguro, não vejo problema algum, pelo contrário. E aí, chamando para a gente, tem que ter o acordo entre as partes. Já fica anotada a sugestão de um painel específico, de um evento específico para discutir esse painel na próxima. Obrigado a todos pela participação. Obrigado aos painelistas.